Boa noite a todos, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que bom que você pôde estar aqui nessa noite, poder participar do culto ao Senhor. Semana passada houve um imprevisto, eu e a Marli não podemos estar aqui, mas não sei você, quanto a você, quando não vem o culto, mas eu dificilmente falto no culto, só num caso especial mesmo, e é um vazio que a gente tem, A gente sente assim que está faltando algo, principalmente nesse momento que a gente tem do culto. Meus queridos, eu tenho uma palavra para ministrar nessa noite. Eu tenho aqui 3 tópicos para ministrar, mas talvez eu ministre 2, dependendo do tempo que eu levar no primeiro, que eu quero que vai se alugar um pouquinho mais, mas não vou extrapolar o tempo, garanto isso para você. Para quem gosta de anotar, o título é Eu, a Sabedoria. O texto base está em Provérbios 18, Provérbios 8, versículo 12. Na versão Ara diz assim: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Esse texto que diz eu, a sabedoria, não é eu, pessoa, não é nós, a pessoa. É a sabedoria falando. A sabedoria dizendo que ela habita com a prudência e com o conhecimento e de conselhos. Tremenda essa palavra, não é? Texto maravilhoso. Ela está dizendo eu, a sabedoria. Então eu quero falar um pouquinho a respeito desta sabedoria. E sabedoria ela tem vários significados e um deles está muito próximo, E é muito grande com a prudência. Muitas vezes quando nós falamos de sabedoria, está falando também de uma pessoa prudente, está falando também de prudência, que ela gera um discernimento sobre nós. Então prudência é também sabedoria na prática. Prudência aqui é a sabedoria, é a ação na prática. Nada se compara à sabedoria. Nada neste mundo se compara à sabedoria. Amém? Amados, em tudo nesta vida nós deveríamos agir com sabedoria. Eu disse deveríamos. Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas não é impossível agir com sabedoria. Por quê? Porque esse texto diz, eu habito. E se ele habita, e se a sabedoria habita, é porque alguém tem essa sabedoria. Então não é impossível quando nós falamos de sabedoria. E o primeiro ponto que eu gostaria de ministrar nessa noite, que se refere, tudo que eu falar aqui está voltado, está linkado com a sabedoria, é sabedoria para evangelizar. Ou seja, sabedoria para apresentar o Senhor Jesus. O texto base que eu vou ler está em João capítulo 16, versículo 8, na versão NAA, diz o seguinte: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, esse primeiro tópico eu quero dar crédito para uma reunião que eu participei do Ministério da ABA, e o responsável da evangelização, pastor Tom, ele trouxe este pensamento e eu fiz as minhas adaptações neste ponto e eu gostaria de passar para a igreja. Eu entendo que é algo muito importante para nós termos sabedoria para evangelizar. Na realidade, nós estamos aqui adentrando a um novo ano, Daqui quantos dias? 15 dias? 16 dias? Nós estaremos num novo ano. E que oportunidade que nós temos para evangelizar. Já pensou se você colocasse em mente em evangelizar apenas uma pessoa no ano de 2025? Quando eu digo evangelizar, é falar de Jesus para aquela pessoa. Não trazer crente para a igreja, não é isso que eu estou falando. É trazer pessoas que não precisam, que ainda não conhecem o Senhor Jesus e precisam. E agora nesse subtópico que eu vou falar aqui de sabedoria para evangelizar, não é uma receita, mas é algo que nós podemos fazer que já deu certo. Já deu certo em muitos lugares e eu creio que é de Deus isso. Amém, meus queridos?
Então aqui, nesse texto, Jesus ele está se referindo ao Espírito Santo que convence do pecado. É o Espírito Santo que convence. Você pode pensar assim, não preciso fazer mais nada. O Espírito Santo ele convence. Quem tem que levar a palavra, quem tem que semear, é eu e você. Amém, meus queridos? Uma das marcas do cristão é fazer discípulos, fazer pequenos discípulos de Jesus. Então essa é uma marca do cristão. E para nós fazer discípulo, nós precisamos aprender a levar esta palavra ali para as pessoas, evangelizar. E para isso, amados, nós precisamos de sabedoria. Saber que não é por nós, mas é pelo Espírito, como nós lemos. Mas se eu não levar, o Espírito Santo não pode convencer. Você entende assim? Se eu não levar a palavra, não tem como o Espírito Santo, ele fazer algo. Amados, é simples falar de Jesus. É muito simples falar de Jesus. O que você já sabe, e você já ouviu aqui várias e várias vezes, é o suficiente. Talvez você diga, eu não sei muita coisa. E se não sei muita coisa, é suficiente para levar uma palavra para aquele que necessita. O principal a fazer é ser exemplo. Então não é algo tão fácil assim. Certo? É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque o principal é você ser exemplo. Que as pessoas possam olhar para você e dizer, eu quero ser igual àquela pessoa. Daí você vai lá e fala de Jesus para ela. Porque se você não é um bom exemplo, você acha que aquela pessoa vai querer ser o que você é? Normalmente, quando nós não estamos bem, pelo menos eu, quando era do mundo, eu queria ter algo diferente, eu não queria algo daquilo que eu já estava vivenciando, eu queria algo diferente. Então, aqui nós precisamos ser este exemplo. Nós somos, muitas vezes, a Bíblia que aquela pessoa ali fora está lendo. Ele olha para você e lê a Bíblia em você. Alguém disse que evangelizar é muito simples. É só testemunhar do que eu era, antes de conhecer Jesus, o que Jesus fez na minha vida e o que eu sou agora, depois que conheço Jesus. Simples, não é? Se você for um exemplo de pessoa, você só vai dizer o que você era antes de Jesus. Você vai dizer o que Jesus fez na sua vida. E você vai dizer o que você é agora. Você já está ganhando uma pessoa para Jesus. Quem convence é o Espírito Santo, mas quem leva a palavra, quem transmite a palavra, somos eu e você. Dentro desse ponto 1, eu quero trazer um subtópico de como nós podemos evangelizar. Primeiro, escolher uma pessoa. Você tem que ter em mente uma pessoa para evangelizar. Você tem que colocar o nome dessa pessoa num papel, na geladeira, e essa é a pessoa como alvo, dando um exemplo para 2025. Eu quero ler um texto de João, capítulo 6, versículo 39, que diz assim: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esse texto aqui, meus amados, o tema central, se a gente for olhar, ele está falando de perdão e de salvação. Então esse texto diz que esta é a vontade do Pai, que ninguém venha se perder, que nenhum se perca, mas que ressuscite. Todos vão ressuscitar, mas de que forma as pessoas vão ressuscitar no último dia? Vão ressuscitar para o bem ou vão ressuscitar para o mal? Então, escolher uma pessoa, coloca o nome dela, e vamos levar esta mensagem de salvação para as pessoas. Abençoar essas pessoas, nós podemos orar abençoando essas pessoas, liberando o perdão de pecado delas. Nós podemos fazer isso. Nós podemos dizer, Senhor, perdoa os pecados dessa pessoa. E começa a orar. Começa a colocar esta pessoa diante de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai entender que nós podemos orar e abençoar aquela pessoa com perdão de pecados. É que eu não tenho muito tempo, não dá para abrir, não dá para esmiuçar também isto. Mas nós podemos fazer isso. Amém, meus queridos? Eu quero ler um texto que está em Lucas 5, 20 e 21, que diz assim:
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Eles diziam que somente Deus podia perdoar pecado. Jesus aqui perdoou os pecados. Ele disse: seus pecados estão perdoados. Aquele paralítico nem pediu para ser salvo. Se você for analisar, eles pegaram ele, abriram o telhado, colocaram ele lá, ele nem pediu para ser salvo. Os amigos queriam a cura dele. E o que aconteceu? Ele foi curado e ele foi perdoado. Amém, meus queridos? Cabe a nós orar e pedir ao Pai para abençoar com salvação. Pensa numa pessoa e ora ao Pai para que o Pai possa abençoar com salvação. Certo? Então, como que nós evangelizamos? Como que nós apresentamos Jesus? Escolhendo uma pessoa. Esse é o primeiro passo. Segundo, como apresentar Jesus com sabedoria? Eu estou falando de apresentar o Senhor Jesus com sabedoria. Entender que é uma batalha espiritual. Na integração, eu creio que tem uma lição muito, muito importante a respeito de batalha espiritual. E a integração, ela não é somente para aqueles que nos visitam, só aqueles que estão aqui pela primeira, segunda vez, mas ela pode ser aberta, e ela é aberta para todos que querem participar. Então tem essa lição, eu creio que tem ainda, né, Ney? Pastor Ney, tem essa lição de batalha espiritual. Eu vou ler Efésios capítulo 6, 11 e 12, que diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, cabe a nós, filhos de Deus, cabe a nós, cristãos maduros, se opor às obras de Satanás na vida daquela pessoa que você colocou o nome, daquela pessoa que você se prontificou como alvo para evangelizar. Se opõe contra as obras de Satanás na vida dela. Nós podemos e devemos ser um intercessor, ser aquele que está no meio, que intercede e expulsa os espíritos malignos que estão naquela pessoa. Por quê? Porque ela não tem Jesus. Então ela não sabe e ela não consegue por si só se libertar. Uma pessoa que não tem Jesus, ela não consegue se libertar. Precisa de alguém. E eu e você, nós somos este alguém. Nós precisamos rejeitar Satanás e seus demônios na vida das pessoas. Amém? Mesmo nós fazendo isso, meus amados, nós precisamos entender que não dá para ignorar os ardis de Satanás. Nós não precisamos ter medo, mas nós temos que ficar atento, porque ele vai querer muito impedir que aquela pessoa venha aceitar o Senhor Jesus. Então, não ignoramos, como diz a palavra de Deus, né, os ardis de Satanás. Ele vai fazer de tudo para impedir aquela pessoa vir para Jesus. Muitas vezes você talvez marque um café com ela ou tenha um encontro e daqui a pouco você mesmo dá uma preguicite aguda e não quer ir naquele encontro e assim por diante. O que é isso? É uma intervenção de Satanás para que aquela pessoa não conheça o Senhor Jesus. Como apresentar Jesus com sabedoria? 1.3, abençoar a pessoa com salvação. Está aparecendo aquele outro tópico, mas ele continua. Diz assim, dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, por todos vocês, sempre oro com alegria. Então você ora, você dá graça a Deus por aquela pessoa, e você dá graças a Deus por ela, não com peso, não com tristeza, mas
com alegria, conforme diz aqui o texto. Nós não podemos chegar para uma pessoa como muitas pessoas fazem. Eu creio que elas fazem porque elas não têm o total conhecimento de como levar Jesus para as pessoas. Elas dizem assim: ou aceita Jesus ou vai para o inferno. Amados, isso é terror. Não é aterrorizar as pessoas. É orar. É abençoar as pessoas e fazer com alegria. Não é pelo que eu faço, mas por aquilo que Jesus já fez. Então nós não precisamos tocar o terror na pessoa que você está orando, que você está abençoando. Trate ela com amor. Trate ela com zelo. Não toca terror, não adianta. Como nós lemos no começo, quem é que convence? Espírito Santo, meus queridos. Não se frustre se você conversar com algumas pessoas, ou já conversou, né, já levou Jesus e elas não quiseram vir. A culpa não é sua. Também não é do Espírito Santo, claro. Né? Mas você não tem esse peso sobre a sua vida. Amém? É o Espírito Santo que convence, é nós que levamos a palavra. Não aterrorizar. João 3,17 na NVI diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, né, Deus quando enviou Jesus, ele não veio para condenar. Então quando nós formos evangelizar, nós não podemos condenar. Nós não podemos dizer: esse teu pecado, se tu não largar ele agora, tu vai para o inferno. Não dá para dizer isso. Porque Jesus não veio condenar. Jesus veio salvar. Então nós temos que ir na pessoa para salvar. Para trazer salvação. Para trazer amor. É isso, meus queridos. Amém? Não condenar a pessoa. Não precisa condenar a pessoa. Para condenar aquela vítima que está ali fora, o andarilho, aquele que fuma um negocinho lá, ou até mesmo nós cristãos, condenar, não precisa. A fila já é grande para condenar, não é? Tem filas aí grandes para condenação. Então nós não precisamos fazer isso. Não há necessidade. A nossa necessidade é abençoar a pessoa com salvação. Ser boca de Deus que leva as boas novas. Nós somos as respostas de Deus para essas pessoas que estão ali fora e precisam de Jesus. Os perdidos que são os não crentes. Amém, meus queridos? Provérbios 18, 21, muito conhecido, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós não devemos, claro, falar palavra de morte para essas pessoas. Nós temos que falar palavras de vida, as palavras que o Senhor Jesus falaria. Declarar vida sobre a pessoa. Pega aquele nome e declara vida. Eu declaro a abundância do Senhor. Eu declaro salvação. Eu declaro o melhor de Deus sobre a sua vida nesse ano de 2025. E assim por diante, meus amados. Vamos declarar vida, vamos declarar que Ele é salvo. Talvez aquela pessoa que você diz, essa não tem jeito. Isso é uma palavra de morte. Você diz, não, aquela lá tem jeito também. E isto é palavra de vida. Amém, meus queridos? Aplaudamos ao Senhor Jesus, meus queridos, pela palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero encerrar esse tópico, trazendo um resumo que está e quero ler um texto em João 10, do 1 ao 2, que diz assim: em verdade, lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. Os demônios não passam pela porta. Os ladrões e assaltantes procuram entradas muito mais fáceis. Eles arrombam. Então Satanás, ele age ilegalmente nas nossas vidas. E ali na vida daquela pessoa, ele age legalmente, porque ela ainda não foi liberta. Por isso nós precisamos ser esta porta que ela venha entrar para Jesus. Amém, meus queridos? Precisamos ensinar para essas pessoas que o perdão delas é legítimo. Aquelas pessoas que estão ali fora, aquelas que não conhecem o Senhor Jesus,
elas têm legitimidade. Legitimidade para ser salvo. Você está me acompanhando? Amém. Eu vou passar para o outro tópico. Amados, dentro da sabedoria, eu quero ir para o outro ponto, para o próximo ponto. Coloca ali, por gentileza, o 3. O ponto 3, que seria sabedoria nas adversidades. Nós precisamos de um coração sábio, nós precisamos de sabedoria para enfrentar as adversidades. João capítulo 16, versículo 33 diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amados, é tremendo esse texto. Ele diz que no mundo, tenho-vos dito isto para que em mim vocês tenham paz. Em Jesus, nós temos paz. No mundo, a gente tem aflições. Mas a parte final do versículo está dizendo: mas tem de bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo. Amém? Glória a Deus. Eu sei que nós não podemos exaltar Satanás, nós devemos falar palavras de vida, e não de morte. Quando eu falo aqui de adversidades, eu não estou falando palavra de morte. Eu estou trazendo um ensino sobre como nós devemos enfrentar as adversidades. Amados, esse tópico que eu tenho aqui, em março, só para você ter uma ideia, nós estamos no final do ano. Em março eu recebi um rabiscozinho de Deus para ministrar, coisinha pequena. Em maio, final de maio, mais um complementozinho. E em junho, eu terminei esse tópico aqui. Esse tópico sobre as adversidades. Então, é algo simples, mas nós precisamos aprender a enfrentar as tribulações, as aflições, as adversidades das nossas vidas. Amém, meus queridos? Falta sabedoria para lidar com alguns tipos de adversidades. Claro que cada uma pessoa, ela reage diferente com a adversidade. Você sabe o que é a adversidade, né? É aquilo que é contrário, aquilo que você queria, é aflição, são problemas, se a gente for falar. Mas eu usei aqui o termo adversidades. Amados, nós como cristãos, nós precisamos aprender um pouco mais a lidar com as adversidades. Eu creio que a nossa igreja, ela ajuda muito as pessoas, ela ajuda. Dentro do possível, ela ajuda. Às vezes, nós até falhamos, mas nós não negligenciamos. Não há negligência. Mas mesmo assim, nós ainda precisamos aprender a ajudar aquele que tem necessidade. A igreja, ela foi feita para isso. Jesus, ele nos ensina muito a respeito de auxiliar. O Sérgio, quando leu o texto de Mateus 25, ele estava falando ali dos tempos finais, mas está falando ali também, se a gente quiser colocar dentro do contexto, da ajuda que nós podemos oferecer como igreja, como pessoa, para as pessoas. Jesus diz: eu estive doente e tu foste me visitar. Eu estive enfermo e você foi me visitar. Eu estava com sede e você me deu água. Amados, isso é estar junto e ajudar das adversidades. Amém, meus queridos? Alguns questionamentos que eu tenho como cristão, eu creio que às vezes você possa ter. Você só pensa, você não responde. Como reagimos a um diagnóstico difícil de saúde? Eu falei que eu recebi esse tópico em março, em maio e terminei agora em junho. Como nós reagimos com um diagnóstico muito difícil de saúde? Eu estou falando nós cristãos, nós que cremos no milagre do Senhor, nós que já presenciamos milagres. Como que nós reagimos a esse diagnóstico? O que você faz? Qual é a sua primeira
o seu primeiro pensamento? Onde está a sua mente neste momento? E nós como cristãos, nós como filhos de Deus, o que nós podemos ajudar aquela pessoa? Como nós podemos ajudar ela? De que forma? Você sabe o que fazer? Amados, coincidentemente, dizem que cristão não tem coincidência, mas coincidentemente, eu estou estudando agora uma matéria que fala sobre capelania. Estou fazendo capelania e eu entrei numa matéria que fala capelania hospitalar. Meu texto aqui já estava pronto e testificando muita coisa a respeito disso que eu estou falando. Como nós reagimos a esse diagnóstico? Você sabe como reagir? Você sabe como ser o ombro? Que palavras você dizer para aquela pessoa? O que dizer para aquela pessoa? Como nós reagimos na perda? É só para nós pensarmos, meus amados, que precisa ter sabedoria para lidar com as adversidades. Como que nós reagimos durante a perda de um ente querido? Ou seja, a morte. Como que nós reagimos? A morte de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um esposo, de uma esposa. Como que nós reagimos diante disso? Como que nós reagimos? Nós que perdemos, né, nós que passamos pelo sofrimento, e nós como filhos de Deus que poderíamos ajudar. Por isso eu digo, meus amados, que nós precisamos ter sabedoria para lidar com as adversidades. Como reagimos às frustrações diversas, a qualquer coisa que dá errada, né, na sua vida, né, alguma coisa que você está esperando tanto e aquilo não está acontecendo. Né, você se frustra, você não quer mais Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Como que você reage? Nós precisamos ter sabedoria do alto, sabedoria divina, não a nossa sabedoria terrena. Precisamos ter a sabedoria divina para enfrentar também essas frustrações diversas. Pensa comigo, se já é difícil, amados, para eu e para você que está na igreja, que tem a comunhão com os irmãos, que tem Deus no coração, que já aceitou o Senhor Jesus, como que você acha que as pessoas que não têm essa comunhão, não têm essa interação, essas pessoas que não conhecem a Jesus, como que elas reagem? Você já pensou nisso? E se você analisar esse ponto, ele está linkado com o primeiro. Por isso é importante que nós venhamos trazer essas pessoas para a casa de Deus. Por quê? Porque daí eles têm um entendimento um pouquinho melhor, eles vão passar pelas aflições, mas não vão viver totalmente nas aflições. Amém, meus queridos? Nós precisamos meditar um pouquinho nisso. Infelizmente, meus amados, infelizmente, não todas as igrejas, não estou generalizando, estou falando que infelizmente algumas pequenas igrejas têm ensinado muito a triunfar. Vitória, 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 corrente, não sei, um monte de coisa, a triunfar. Mas tem ensinado pouco a os cristãos aprender sobre as dificuldades. Não sei se você tem esse pensamento, mas eu penso assim, e não é só eu que estou pensando assim, isso é um pensamento que Deus colocou no meu coração. Eu já vi que umas 3 ou 4 pessoas passaram aqui, não ministraram totalmente sobre este assunto, mas deram uma pincelada sobre isso. Se você vem sempre nos cultos, você vai ver que umas 3 ou 4 pessoas já deram uma introdução. O Sérgio deu uma introdução, a Tamara deu uma introdução, o Gladson deu uma introdução também a respeito dessas questões. Né? Não sei se alguém mais aí dos que ministram, mas, meus amados, nós precisamos aprender também, né, a enfrentar as dificuldades. E nós precisamos aprender dentro da igreja. Nós, como igreja, nós precisamos crescer nisto. Amém? Eu percebi, eu participei de um caso, por ética não posso falar o nome, né, mas em 1000, sei lá,
2000 e alguma coisa, a pessoa teve uma perda muito grande na família e ela não sabia o que fazer. E ela era uma cristã muito assídua na igreja. Ela perdeu, e ela não perdeu somente o ente querido. Ela perdeu o chão. Ela perdeu a igreja. Ela perdeu os filhos. Ela perdeu os filhos. Os filhos acabaram se perdendo fora da igreja. Claro que já estão retornando, e a gente sabe que filhos são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor, e todos estarão salvos. Mas por quê? Porque ela não sabia como enfrentar esta dificuldade. E eu creio, meus amados, que o Senhor está falando isso conosco, para nós aprendermos mais, né, a enfrentar essas dificuldades. Não aprender a enfrentar, a poder ensinar, a poder ser ajuda, a poder ser ombro para essas pessoas que necessitam. Amém? Amados, não é demérito nenhum o cristão passar por problemas. O texto que nós lemos diz que no mundo teremos aflições. Viver continuamente em aflição é uma coisa. Viver continuamente em aflição não pode. Mas passar é diferente. Então, você pode passar por aflição. Se alguém disser que você não pode, o crente não pode passar por aflição, é mentira. Quem até hoje nunca teve uma aflição? Se tem alguém aqui que nunca teve problema, mesmo sendo cristão, pastor, ou uma pessoa assídua de igreja, se você nunca passou por aflição, no final do culto, você vem e fala comigo que eu quero aprender contigo como fazer isso. Amém, meus queridos? Então essa palavra aqui é uma palavra muito forte para nós e para a igreja. Mateus 11, 28 e 29 diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Amados, em Jesus, nós alcançamos descanso para a alma. Eu entendo, amados, que nós precisamos ser mais prestativos com os necessitados, principalmente com os da casa e com os da família da fé. Esses dias o Espírito Santo falou comigo: olha, só orar, só enviar uma mensagem, às vezes não é suficiente para essas pessoas que estão necessitadas. É bom orar pelas pessoas, mas só orar e às vezes mandar uma mensagem não é suficiente. Nós precisamos, às vezes, de dar um abraço, precisamos estar junto com a pessoa, nós precisamos estar ali no tete a tete. É claro que não é isso que vai fazer com que aquela pessoa venha a ser totalmente curada ou transformada. Mas ajuda muito. Amém, meus queridos? Precisamos, ser solidários. Nada substitui a uma conversa, a um abraço, a uma boa obra. Solidariedade em ação. Isso é algo que eu tive muito grande. Solidariedade em ação. Não apenas em palavras. Não apenas em palavras. Penso eu que é muito importante. Quando você está passando por alguns problemas, existe um texto que diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Amados, você nem se lembra desse texto. Você não consegue se lembrar nas horas difíceis de algumas coisas. Nós precisamos lembrar. Nós precisamos ser o ombro amigo das pessoas. Muitas vezes nós julgamos as pessoas que passam por problemas, dizemos: olha, está passando por problema por causa disso, por causa daquilo. Não tem nada a ver, Deus não pesa a mão sobre as pessoas, nós temos que parar de julgar, E muitas vezes nós também dizemos: eu sei o que você está passando. Como dizia antigamente um bordão aí: sabe nada, inocente. Só sabe aquele que passa. Somente aquele que passa sabe o que está vivendo.
meu querido, eu sei o que você está passando. Você passou? Não. Você sabe em partes, mas não sabe tudo. Na realidade, você acha que sabe, mas só sabe aquele que passa pela situação. Mas eu não tenho a receita natural de como solucionar isto, né? Sei, o que eu faço? A receita natural eu não tenho, mas tenho a espiritual, que é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós encontramos a receita para todas essas adversidades. Uma coisa eu tenho certeza, né? Em todas as situações, o Senhor está conosco. A palavra de Deus é a melhor receita para suportar as adversidades. Eu deixei ali com a mídia alguns versículos que não daria para a gente ler, alguns versículos que seria o pronto-socorro. Você está com um problema, tem aqueles versículos ali, não que seja só aqueles, mas eu deixei alguns, e depois o Gustavo da mídia vai passar para os líderes de grupo familiar, né? E os líderes de grupo familiar passam para as ovelhinhas, mas se você precisar, eles vão também projetar ali, e você pode dar uma olhadinha. Amém, meus queridos? O melhor consolo, o melhor conforto sempre vem de Deus. O sumo pastor, né, conforme Salmo 23, sempre estará contigo no vale da morte. Amém? Ele sempre estará contigo, em qualquer vale. Ali diz, né? Se você passar pelo vale, eu estarei contigo. Em qualquer vale, o Senhor sempre está contigo. Tamara ministrou esses dias sobre o Salmo 46, deu um contexto com isso que eu falei. Eu quero só ler o Salmo 46, 1 e 11, depois eu já vou concluir. 46, Salmo 46, 1 e 11, diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Precisamos, com sabedoria, enfrentar os momentos difíceis da vida. E eu concluo com um texto maravilhoso da palavra de Deus, não que os outros não sejam, mas que traz assim algo junto com essa palavra que está em Daniel capítulo 3, versículo 17. Daniel capítulo 3, versículo 17. Estão acompanhando? Amém. Na NVT, a tradução NVT diz assim: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Não sei se você sabe todo o contexto deste episódio, não vou aqui falar, mas são os 3 amigos de Daniel que foram lançados, né, na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, 7 vezes mais ardente. E eles disseram: mesmo que o Senhor não nos livre, permaneceremos fiéis a Ele. Mesmo que o Senhor não nos livre, permaneceremos fiéis a Deus. Nas adversidades, precisamos ser fiéis a Deus. Preste atenção nessas 2 frases que eu vou colocar aqui e encerrar. O Senhor permitiu que eles entrassem na fornalha, mas não permitiu que a fornalha queimasse eles. Se você olhar ali, Deus permitiu que eles entrassem na fornalha. Deus permite que nós entramos nas adversidades, nas aflições. Mas Ele não permitiu que a fornalha queimasse eles. Vocês entenderam? Deus, Ele não nos livra da fornalha. Ele nos livra na fornalha. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes, Deus não nos livra das aflições, mas Ele livra nas aflições. Amém?